Bom dia. Vamos para a nossa aula de eletrônica industrial. Hoje durante o período da aula, como uma apresentação, eu acabei me esquecendo de alterar para fazer só vídeo aula. Tem algumas representações em quadro, então eu vou fazer na parte da simulação, que já serve como a parte introdutória do laboratório, né? Vamos fazer essa aula conjunta, teoria junto com o laboratório. Vou compartilhar aqui a apresentação. Dá uma resposta aí, por favor, se estiver visualizando no chat. Dá um... Perfeito. Então vamos lá. A nossa aula de hoje é nosso primeiro conteúdo da unidade 2. Nós encerramos aquela parte introdutória da eletrônica industrial, né, vendo o contexto histórico de como surgiu a eletrônica de potência. E a última parte do conteúdo da aula passada foi semicondutores como chaves de potência. A gente apresentou e disse que nós vamos tratar os semicondutores como chave de potência. Hoje a gente vai falar sobre diodo e retificador de meia onda, que é a primeira aplicação dos nossos conversores utilizando diodo. A parte de diodo eu vou fazer sucinta, uma vez que esse conteúdo ele já está na ementa da disciplina de eletrônica, né, e vocês já cursaram a disciplina de eletrônica, e toda essa parte construtiva já está lá, então não vou precisar repetir, eu só vou relembrar algumas características importantes. Então, o primeiro dispositivo que nós vamos estudar é o diodo, né? Ele tem algumas aplicações que podem ser feitas, como pode ser utilizado como chaves de potência, comparador de tensão, utilizando portas lógicas, né? Você pode fazer utilizando por meio de diodo, você pode fazer uma lógica para você comparar quando uma tensão está maior do que a outra. Isso só utilizando diodos e portas lógicas é possível fazer isso. E o objetivo da aula é apresentar essa característica e não só da curva do diodo real, como a curva do diodo ideal e real também, e o retificador de meia onda. Certo? Então, o diodo ele vai ter o funcionamento como chave porque ele vai ter dois pontos de operação. Né? O primeiro ponto, que é essa curva aqui mais escura, ou seja, o que significa eu ter esse posicionamento de operação onde eu tenho apenas valores de correntes e não tenho valores de tensão. Essa curva aqui está representando como se ele fosse um fio, ou seja, conduzindo. Quando eu faço uma polarização positiva, né, positiva do meu diodo, ou seja, positivo no meu anode e negativo no meu cátodo, então ele vai estar diretamente polarizado e ele vai passar a conduzir. Então ele vai assumir toda a corrente do circuito, no caso do diodo ideal, com tensão nula. O outro ponto de operação é quando ele está bloqueado, ou seja, quando ele tem uma tensão reversa aplicada entre os seus terminais. Então, ele vai impedir a passagem de corrente elétrica, né, e vai ficar com aquela tensão bloqueando todo o seu circuito. Então, nós podemos dizer que o diodo, a gente pode encarar ele como uma chave, né, ou uma chave de circuito aberto, ou uma chave de curto-circuito, tá certo? E como é que funciona isso? Funciona porque a resistência do diodo ela vai variar de acordo com a tensão. Então, quando você tem uma tensão polarizada, né, ou seja, quando você tem nenhuma tensão sobre o diodo, tem qualquer valor de corrente sobre ele, então isso aqui dá como se fosse uma impedância nula. Ou seja, uma impedância nula é um fio, apenas um fio, ele não tem resistência à passagem de corrente. E quando ele está na situação de bloqueio, né, de tensão reversa, então ele não vai ter corrente, que é essa condição aqui. É a condição de você ter tensão, mas você não tem corrente. Nessa condição, a resistência do diodo é como se fosse ela infinita. Qualquer número dividido por zero é infinito, né? Então, nessas condições,
Então, você vai ter o seu diodo ou com impedância nula, representando um fio, ou com impedância infinita, representando um circuito aberto. A única diferença em questões do diodo ideal para o diodo real é que, primeiro, a corrente não circula em cima do eixo. Ou seja, quando ele está conduzindo, ele vai ter uma tensão aqui de operação, ok? E dependendo do material que foi construído o seu diodo, vai ser 0,3 ou 0,7. E segundo, existe uma tensão reversa, né, que é a tensão máxima que ele consegue suportar. Ou seja, se você aumentar essa tensão de forma gradativa e aumentar, vai chegar no ponto onde essa rigidez dielétrica, essa capacidade de impedir que a corrente circule, ela seja vencida, e aí você quebra a sua rigidez dielétrica do seu diodo, e ele vai passar a conduzir, ou seja, essa parte desse gráfico aqui significa dizer que ele vai ter tensão e vai ter valores de corrente também. E ele passa a conduzir porque você quebrou essa passagem rigidez dielétrica. Então, esses valores aqui são valores importantes para poder dimensionar o seu diodo. Né? Se a sua aplicação tiver uma tensão reversa maior do que o que ele suporta, o seu diodo não vai funcionar de forma correta. Né? E a outra característica muito importante, já que a gente vai utilizar o diodo como chave, é o tempo de recuperação do reverso. Ou seja, aqui a gente está mostrando que ele vai ter um valor de corrente, não é isso? Ele vai ter um valor de corrente, e nesse momento aqui, quando você pede para ele bloquear, a curva tracejada é o ideal, então ele vem aqui e bloqueia, fica com corrente nula o tempo todo. Né? No entanto, o diodo precisa de um tempo para poder, entre ele estar conduzindo e ele bloquear, ele vai precisar desse tempo, que é o tempo de recuperação de reverso, que é uma característica dos diodos. Né? Então, isso aí são informações resgatadas da disciplina de eletrônica. E aí nós vamos ver agora a parte de retificadores não controlados, que é a aplicação do diodo. Né? Os retificadores, ele tem esse nome retificador porque eles são conversores de potência do tipo alternado contínuo. Ou seja, ele vai pegar um sinal que é alternado e vai retificar. Retificar é você barrar, é você padronizar. Ele vai transformar esse sinal em um sinal contínuo. Eu lembro aqui a vocês o conceito de contínuo. Contínuo é uma coisa, constante é outra. O sinal constante ele é contínuo, mas nem todo sinal contínuo ele vai ser constante, porque o sinal contínuo é aquele sinal que tem uma única polaridade. O sinal constante é aquele sinal que tem uma única polaridade, por isso que ele é contínuo, mas que esse valor não altera em relação ao tempo. Então, todo sinal que só tem uma polaridade, ele é todo positivo ou ele é todo negativo, esse sinal ele é contínuo. Certo? Então, nessa aula nós vamos analisar esses retificadores de meia onda, que é um tipo de retificador, e vamos ver qual é a importância desse fator de potência. Tá certo? E apresentar alguns cálculos, algumas coisas que é importante. Então, o circuito mais básico que nós podemos montar com o diodo é você ter uma fonte alternada, né, ligada em série com o diodo e uma carga resistível. Então, como é que funciona esse circuito? Quando a sua fonte está no semiciclo positivo, ou seja, ela vai colocar uma tensão positiva nesse terminal aqui, que é no anodo do diodo, e uma tensão negativa nesse outro lado aqui, que ficaria no cátodo do diodo. Então, você tem uma tensão direta aplicada ao diodo, né? E quando você aplica uma tensão direta no diodo, ele se transforma num fio, ou seja, em um curto-circuito. Então, toda a tensão da resistência aqui, na resistência, a tensão V0, vai ser exatamente a tensão da sua fonte, que é o que nós estamos apresentando aqui. Opa, desculpa, eu cliquei. Então, essa tensão positiva aqui vai ser exatamente a tensão que você vai visualizar na sua carga. Né? Esse circuito está fechado, então eu vou ter uma corrente circulando por ele também, tá certo? E o meu diodo, nós estamos considerando o diodo ideal, vai ter tensão nula durante esse intervalo. No semiciclo negativo, a polaridade da tensão no anodo do diodo ela vai ser negativa, porque a fonte vai inverter a sua polaridade. Então, quando ele coloca uma tensão negativa no anodo do diodo, então eu estou
aplicando uma tensão reversa sobre ele. Então, durante esse semiciclo negativo, eu tenho uma tensão reversa, então ele vai funcionar como um circuito aberto. Ou seja, a corrente que estava fluindo da fonte para a carga não está fluindo mais, porque aqui é um circuito aberto. Então, a minha fonte vai ficar sem tensão, tensão nula, aqui. A minha carga vai ficar sem tensão, a minha carga vai ficar sem corrente, porque eu não tenho tensão aplicada na resistência, então também não tenho corrente. E toda essa tensão negativa da fonte vai ficar presa aqui no diodo, ou seja, vai ficar uma tensão reversa no diodo. Cliquei de novo. Então lembre que nós temos aqui um circuito série, né? E pela lei de Kirchhoff, a gente vai ver que a tensão do diodo mais a tensão da carga tem que ser igual à tensão da fonte. Porque tem aqui uma elevação de tensão, queda de tensão, queda de tensão. Então, essa tensão aqui da minha fonte vai ser igual ao somatório da tensão da carga com a tensão no diodo. E, de fato, se eu juntar essas duas tensões aqui da minha carga, e aqui vai ser zero, tensão do meu diodo com da minha carga, eu tenho exatamente a tensão da minha fonte. E aí, para isso, eu vou mostrar para vocês a nossa ferramenta que vamos utilizar no laboratório de simulação, que é o PSIM, e vou montar esse circuito aqui para mostrar na simulação. Então, vamos montar o circuito. Aqui eu tenho um menu rápido, né, onde eu posso pegar vários elementos direto aqui. Se não for se não tiver o elemento, se não tiver aqui nesse menu rápido, eu posso vir aqui em elementos. Então aqui você vai ter vários tipos de elementos que você pode estar visualizando, né? Já mostrei isso em sala de aula. Então vamos mostrar aqui o nosso circuito. Vou pegar aqui uma fonte alternada, né? Vou pegar aqui a referência, um diodo, que é o que vai estar em operação, e a resistência. Não é isso? Vou pegar aqui a minha referência. Então, vou fechar aqui o circuito. Vou chamar isso aqui de só D1, diodo D1. Essa minha resistência eu vou chamar de R0. Né? E aí, vou escolher 10 ohms como a unidade. E aqui essa corrente, para eu não precisar colocar um perímetro, se eu colocar o número 1 aqui, é porque ele já vai me dar o valor da corrente sem eu precisar de colocar amperímetro. Né? Então, aqui do mesmo jeito, vou colocar um aqui nesse current flag, que ele já vai me dar a corrente do diodo sem eu precisar de colocar amperímetro, que é a mesma corrente nesse circuito, uma vez que o circuito é sério. Né? Vou colocar aqui a medição de tensão. Nesse voltímetro, que só tem um terminal, é porque ele vai pegar a tensão do ponto onde você escolheu até a referência. Então, como eu quero a tensão aqui na minha fonte, então é só colocar neste ponto. É aqui da minha carga. Não é isso? Então, eu vou chamar essa tensão aqui de VS, que é a minha tensão de entrada, e aqui eu vou chamar de V0, que é a minha tensão de saída. É importante também colocar os dados aqui de simulação, né? Então, ele vai simular até 0,1 segundos e vai começar a mostrar no gráfico, no print, a partir de 0,05, né? Esse passo de impressão é que se eu colocar o número 10, por exemplo, ele faz 10 cálculos e salva o 10º resultado. Se eu colocar 1, é porque para cada passo de cálculo, ele está salvando todos os pontos. Então, muitas vezes a gente trabalha com isso aqui quando a gente não quer gerar um arquivo muito grande nos resultados. Não é isso? Então, você bota 10 porque ele só vai pegando, ele só vai imprimir o 10º ponto de cada passo de cálculo que ele realizar. Tá certo? Então, aqui eu vou simular. Vou colocar aqui tensão na fonte, que é a minha senoide. Tensão na minha carga. Corrente na minha carga. Corrente de R0. E a tensão no meu diodo. Que a tensão no meu diodo é o quê? A tensão VS
menos a tensão da carga. Fiz assim. Ou eu posso pegar a tensão no meu diodo. Aí eu vou precisar utilizar o voltímetro de 2 terminais, porque eu pego aqui, essa bolinha representa a referência, o terminal positivo do meu voltímetro. Então, vou pegar aqui, aqui, isso aqui eu posso tirar, e vou chamar aqui de VD, retenção do meu diodo. E aí eu vou simular, então vou até plotar aqui por cima esse VD, só para mostrar que é a mesma tensão. Pronto, ficou de azul aí. Então, observe, quando a minha fonte está no semiciclo positivo, o meu diodo conduz, então toda essa tensão, ela vem aqui para a minha carga. E aí eu vou ter uma corrente circulando por ela. Quando eu estou no meu semiciclo negativo, então o meu diodo bloqueia, eu não tenho mais corrente circulando, né, pelo meu diodo, então a tensão da minha carga vai ser zero, porque o meu diodo bloqueou, só que toda essa tensão reversa vai ficar na fonte. Respeitando a lei de Kirchhoff, eu vou colocar a tensão do diodo aqui junto com a tensão da carga, e aí a gente visualiza que realmente eu tenho como se fosse o somatório das duas, dá exatamente a tensão da minha fonte, porque a lei de Kirchhoff tem que ser satisfeita. Aqui em cima eu vou colocar a tensão da carga e a tensão do diodo, então a gente vai ver que o somatório, opa, a tensão da carga não foi, aqui. O somatório dessas duas tensões são exatamente iguais, né? Porque eu tenho aqui, de verde eu vou ter a minha carga, aumentar aqui só a largura. Pronto. De verde eu vou ter aqui a minha carga, então no semiciclo positivo tenho tensão, semiciclo negativo zero. E de azul eu vou ter o meu diodo, semiciclo positivo zero, porque ele está conduzindo, então é um curto-circuito. E semiciclo negativo ele tem uma tensão reversa, que é exatamente o valor da fonte. Então esse é o meu retificador de meia onda. Por que eu chamo retificador de meia onda? Porque se nós formos observar aqui a tensão da carga, eu só consigo retificar meia onda da minha senoide. Ou seja, eu deixo passar metade do semiciclo e a outra metade eu bloqueio. Então é por isso que eu chamo de meia onda. Beleza? Para avaliar o desempenho desse retificador, eu preciso calcular alguns elementos. Primeiro, a tensão média desse sinal, não é isso? A tensão média desse sinal, depois a tensão RMS para eu poder calcular o meu fator de forma. O que é esse fator de forma? Quando é que o valor RMS vai ser igual ao valor médio? Essa condição do valor RMS ser igual ao valor médio é quando eu tenho um valor constante, ou seja, uma reta perfeita. Então, o valor RMS dá exatamente igual ao meu valor médio. Né? Se eu colocar aqui a tensão de pico de 100 volts, vamos aqui para a simulação para a gente calcular esses dados. Se eu colocar aqui de 100 volts fechado, vou colocar 60 Hz e vou colocar 100 volts aqui na minha fonte. Vou simular. Então, se o meu valor de pico for 100 volts, por exemplo, então o meu valor médio, que é o cálculo da integral, né, a integral dentro do período, vai ser 0,318, que multiplica o VP. Se meu VP é 100 volts, então o valor médio tem que dar próximo de 31,8 volts. E o meu valor RMS, ele vai ser uma raiz quadrada quadrática, né? Então eu tenho que tirar a raiz do quadrado da integral, né? Tem um quadrado aqui, ele vai dar 0,5 VP, então aqui vai ser 50 volts. Então, o meu valor RMS vai ser 50 volts, o meu valor médio vai ser 31,8 volts. Então, nós podemos testificar isso aqui na simulação. Eu posso calcular em função da minha tensão V0 aqui embaixo, ó, observem, eu posso calcular o meu valor médio, que é essa função aqui. Então, vou calcular o meu valor médio. Aqui no gráfico ele vai me dar o valor. Não vou pegar isso aqui, vou pegar esse outro V0 vermelho, fica melhor de ver. Então, 3,18 vezes 10
a 1 positivo, ou seja, esse resultado aqui dá 31,8 volts. Então, o valor médio da minha tensão de saída é exatamente 31,8. Se eu for calcular o valor RMS, eu clico aqui em RMS, e a gente vai ver que o meu RMS é exatamente 49,9999, que é o meu 50 volts. Se eu dividir RMS por valor médio, eu tenho 1,57, que é o meu fator de forma. O meu objetivo desse fator de forma, o meu objetivo do fator de forma é que ele seja próximo de 1, que é quando eu tenho o meu sinal retificado contínuo, né? Se eu for pegar aqui para vocês na simulação e colocar aqui uma fonte CC, por exemplo, só para a gente fazer um teste, vou chamar aqui de V-teste e vou simular, né? Vou deixar aqui só o VS novamente. Aqui eu vou tirar essas e vou botar só esse V-teste aqui. Pronto. E aqui V-teste, eu vou calcular meu valor médio. Meu valor médio do V-teste deu 100 volts, que é a minha fonte que eu escolhi. Vou calcular meu RMS. Meu RMS deu 100 volts. Então, se eu dividir o RMS pelo médio, eu vou ter igual a 1. Ou seja, quando esse fator de forma ele é igual a 1, significa dizer que eu tenho um sinal constante. Então, meu objetivo é, quanto mais próximo de 1 meu fator de forma, melhor o meu retificador. Significa dizer que eu não só vou ter um sinal contínuo na minha saída, mas constante. Tá certo? Então, esse fator de forma é um dado que nós utilizamos para mensurar a qualidade do meu retificador. Certo? Então, essa é a primeira aplicação do retificador com carga resistiva. Para calcular o meu valor médio e rendimento, e aí eu tenho que fazer essas equações. A minha corrente média da minha carga, né, meu I0, é o valor médio da minha tensão dividido pela minha resistência. Então, se eu pegar aqui o meu valor médio, está nessa equação aqui, VP de π, V de pico dividido por π, e aplicar aqui nessa equação, então eu posso calcular minha corrente média por essa expressão aqui. Tá ok? Então, a minha corrente RMS vai ser, o IRMS da minha carga vai ser minha tensão RMS dividido pela minha resistência. Então, se eu pegar a expressão lá da tensão RMS, V de pico dividido por 2, então, e substituir aqui nessa equação, eu tenho essa expressão para calcular a minha corrente RMS. A potência de saída ela vai ser calculada com os dados de saída, que são valores médios, lembrando que na saída eu tenho um sistema contínuo, na entrada eu tenho um sistema alternado. O cálculo de potência no sistema alternado, nós não utilizamos valores médios. Por quê? Porque a tensão média da minha senoide ela é zero. Então, quando eu vou calcular a potência de entrada, eu tenho, como é um sistema alternado na minha entrada, eu preciso utilizar os valores RMS. Como a minha saída, o sistema ele é contínuo, eu preciso utilizar os valores médios. Então, é por isso que para calcular minha potência de saída, eu utilizo tensão média vezes corrente média. E para calcular minha potência de entrada, eu vou utilizar minha tensão RMS da minha entrada, que multiplicando a corrente RMS da minha entrada, que nesse circuito, como é um circuito série, a corrente da fonte é exatamente igual à corrente da carga. Né? Para calcular o rendimento, eu só preciso pegar essa potência de saída e dividir pela potência da entrada, como é a equação genérica do rendimento. Tá ok? Como eu vinha falado antes, nós vamos começar a ver uma situação diferente agora. Lá em eletrônica, normalmente nossas aplicações, as nossas cargas, elas são resistivas, né? Eu tenho de aplicação de cargas resistivas. Mas quando nós vamos para aplicação industrial, 90% da nossa carga, ela é indutiva. Então, como é que funciona esse retificador se a minha carga for indutiva? Aqui tem uma explicação, mas eu vou para a simulação, para a gente explicar aqui pela simulação, né?
Então, eu vou colocar aqui um indutor. Eu vou criar um espaço aqui para inserir um indutor. Né? Qual o valor desse indutor? Eu vou colocar para que a reatância dele seja o mesmo valor da minha resistência, de 10 ohms. Então, como a reatância indutiva, né? Como o meu XL, que é a minha reatância indutiva, é igual ao meu ômega L, né? E eu preciso colocar aqui dentro do meu indutor o meu L, então eu vou pegar meu XL, que é 10, que eu quero que seja igual da resistência, e dividir pelo meu ômega. Como a minha frequência é 60 Hz, então esse ômega é 377. Então aqui o valor da indutância eu vou colocar 10, que é o valor que eu quero, dividido por 377, para eu ter a mesma impedância da minha resistência, para que ele fique igual. E aí eu não vou precisar marcar aqui a corrente do meu indutor, porque eu já tenho uma corrente aqui na resistência, e como eles estão em série, é a mesma corrente. Então, eu não preciso fazer isso, ok? Quando eu for simular, então tem o mesmo circuito. Qual seria o ideal? Semiciclo positivo, diodo conduz, eu tenho corrente na carga, eu tenho uma tensão aqui na carga. Semiciclo negativo, eu coloco uma tensão negativa no meu diodo, ele era para bloquear, e aí eu tenho tensão nula na minha carga. Quando a gente simular, a gente vai ver que a tensão vermelha, que é a tensão da minha carga, aqui, eu vou aumentar a largura. A tensão vermelha, que é a tensão da minha carga, ele não bloqueia no semiciclo negativo. E aí? A gente viu que no diodo, se eu colocar uma tensão negativa no diodo, ele não vai bloquear. Então, por que não bloqueou? Porque o meu diodo, que é essa curva azul, ele continuou conduzindo, mesmo uma tensão negativa está sendo aplicado no anodo do meu diodo. E aqui ele continuou conduzindo. Ou seja, a tensão da minha carga continuou nessa parte negativa. Ou seja, descaracterizando a minha aplicação, que é de retificador. Então, se na minha carga eu tenho valor positivo e valor negativo, esse sinal na minha saída, ele não é um retificador, ele não é um sinal contínuo, porque eu tanto tenho valores positivos, como eu tenho um valor negativo. Ok? Então, isso descaracteriza a minha aplicação. Eu não tenho mais um sinal contínuo, eu tenho um sinal alternado. Tudo bem que a minha porção positiva é maior do que a minha porção negativa, mas continua sendo um valor alternado. E aí a gente entra na primeira característica de o porquê que isso acontece. Já que a gente estudou até agora e viu que se uma tensão se uma tensão negativa aplicada no meu diodo era para fazer com que ele bloqueasse. Né? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui, para você visualizar, ó, aqui é a passagem pelo zero. Eu tenho uma tensão negativa na minha fonte. Se eu pegar o meu circuito, a tensão negativa, eu teria o negativo no anodo do meu diodo. Então, ele era para bloquear. Por que ele não bloqueia? Né? Porque ele não interrompe a passagem da corrente elétrica. Ele não vai bloquear por uma característica. No início das aulas, quando a gente falou, quando a gente teve, que mencionou a primeira vez sobre o diodo, eu falei que, na verdade, para o diodo bloquear, nós temos duas situações. Nós temos que ter uma tensão reversa, mas não somente isso. A corrente tem que ser nula. A corrente no meu diodo, ela tem que ser nula. Então, o que acontece nesse ponto? Ó, observem aqui, pessoal. Quando eu passo do meu semiciclo positivo para o meu semiciclo negativo, a minha corrente não é nula. Tá vendo que ela tem um valor aqui? E esse valor aqui da corrente, eu posso até olhar aqui, ó, 5,1 ampere. Eu tenho um valor de corrente aqui. Então, nesse ponto que eu estou querendo colocar uma tensão negativa no meu diodo, só que a corrente ela não é nula. O que acontece? O meu diodo ele vai continuar conduzindo até que essa corrente se anula. Por que ele vai continuar conduzindo? Porque o indutor ele vai ter uma característica de armazenamento de energia. O indutor armazena campo magnético e a tendência do indutor é que ele mantenha essa energia dentro dele.
Então, o indutor, ele não permite variação brusca de corrente, porque ele tem energia armazenada. Então, quando eu estou no semiciclo negativo, que o meu diodo teria a tendência de bloquear, ele não bloqueia. Por que ele não bloqueia? Porque o indutor vai fazer com que essa corrente permaneça circulando no circuito. Até que ponto? Ao observar aqui a simulação, a gente vai ver que o momento que o diodo consegue bloquear, que é quando ele consegue ter a tensão negativa, é justamente o momento em que a corrente zera. Então, eu estou no meu semiciclo negativo, apliquei uma tensão negativa no meu diodo, ele não bloqueou, ele está aqui ó, mostrando tensão nula, significa dizer o quê? Que ele está conduzindo. O meu diodo continua conduzindo, o meu diodo continua conduzindo. Por quê? Porque eu tenho manutenção de corrente, eu tenho um valor de corrente aqui, e ele só vai conseguir bloquear quando a minha corrente zerar. Observe que justamente no ponto onde a minha corrente zera, aí eu consigo bloquear o diodo, e aí sim, a tensão na minha carga passa a ser zero, porque eu interrompi o circuito, e o diodo recebe aquela tensão reversa, armazena essa tensão negativa. Isso só quando a corrente anula. Então, nesse ponto aqui, eu tenho as minhas duas condições satisfeitas. Eu tenho uma tensão negativa sobre o diodo e eu tenho corrente nula sobre ele. Se eu for plotar aqui a tensão só no indutor, então vou ter que vir aqui. Vamos colocar aqui uma tensão só no indutor. Vamos visualizar aqui só o VL. Eu vou colocar aqui um voltímetro de 2 terminais, porque eu vou querer medir só entre os terminais do meu indutor, né? E vou chamar aqui esse V de VL, VL maiúsculo. Vamos para simular. E aí eu vou plotar aqui a minha tensão no meu indutor, né? Que ficou de verde. Deixa eu só aumentar a largura dessa curva aqui do verde. Então, observe o seguinte: em corrente contínua, a tensão no meu indutor média no fluxo, ela é igual a zero, em corrente contínua. Então, observe o que acontece com o meu indutor. Eu tenho um valor de corrente aqui, né, que vai subindo, vai se estabilizando. Quando a minha corrente, observe esse ponto aqui onde está tracejado, onde tem essa referência. Quando a minha corrente começa a cair, ou seja, eu estou perdendo, é como se o indutor estivesse perdendo energia. Observe o que acontece com a tensão no indutor, que é essa curva verde. O indutor fica com a tensão negativa. Ou seja, enquanto a minha corrente está crescendo, a polaridade do meu indutor é mais menos, de cima para baixo. Eu tenho tensão positiva. A minha medição está daqui, ó, daqui para baixo. Então eu tenho uma tensão positiva. Quando essa minha corrente começa a cair, ou seja, o meu indutor verifica que eu estou perdendo corrente, então o que é que o indutor faz? Ele inverte a polaridade, ou seja, ele se transforma negativo, ele fica com a tensão negativa, como se ele estivesse tentando agora ser uma fonte. Ou seja, a polaridade do indutor agora fica menos mais. Quem é que tem uma polaridade nesse sentido de rotação menos mais? Quem tem essa polaridade? A minha fonte, menos mais. Então é como se o meu indutor se transformasse numa fonte para tentar fazer com que essa corrente seja mantida. Então, por conta da presença do indutor, quando eu chego no semiciclo negativo, a minha corrente não anula e o meu diodo continua conduzindo, mesmo no anodo do meu diodo eu tendo uma tensão negativa. Tá certo? Então, essa é a primeira característica diferente quando a gente trabalha em eletrônica industrial para eletrônica básica. Porque em eletrônica básica, as nossas aplicações ela é com resistência simples. Quando a gente vai para a indústria, 90% da nossa carga ela tem indutor. Então, é a representação dessas curvas aqui. O ângulo onde eu consigo zerar a corrente, esse ângulo nós vamos chamar de beta nas nossas aplicações. E aí eu vou dizer. E aí, o que é que a gente faz? A gente calcula a nossa tensão média pela integral, do mesmo jeito, e a nossa tensão RMS pela raiz quadrada da integral do quadrado do meu sinal.
né? A diferença é que agora eu não vou ter um valor fechado, eu vou ter um valor que vai depender desse ângulo aqui. Que ângulo é esse? Esse ângulo θ é o ângulo onde a minha corrente zera. Então eu não tenho mais um valor fixo, vai depender do ângulo onde a minha corrente zera. E esse ângulo vai depender do valor do indutor. Vamos visualizar aqui. Vou alterar aqui meu indutor, vou colocar para que ele seja 5 ohms, né? A minha reatância. Então, quando eu simular, você vai ver que essa parte de condução negativa aqui ficou um pouco menor. Então, esse ponto onde a corrente anula, onde a corrente consegue zerar, é justamente esse ângulo aqui, é aquele ângulo θ, onde o nosso valor médio e o nosso valor RMS, ele vai ser variado dessa forma. Então, nesse caso aqui, do meu indutor, como sendo 5 ohms, a minha reatância indutiva, então vou calcular aqui valor médio, vou pegar aqui o valor médio da minha tensão, ó, ele passou a ser agora 30 volts, antes era 31, né? E vou calcular meu valor RMS. Valor RMS, 50,05. Então, se eu pegar aqui e dividir RMS pelo valor médio, então eu vou ter meu fator de forma 1,67. Ou seja, já é um fator de fórmula maior do que o caso só resistivo, né? E se eu voltar para a minha reatância, sendo 10 volts, 10 ohms, minha reatância indutiva, aí eu vou calcular novamente meu valor médio, pegar aqui meu valor médio, aí 26 volts, só o meu valor médio. Por que esse meu valor médio diminuiu? Porque a porção negativa aqui aumentou. Então, quando eu calculo a integral, o valor positivo vai ser diminuído desse valor negativo. E quando eu calcular meu valor RMS, 52,32. Então, se eu pegar RMS e dividir pelo valor médio, eu vou ter um fator de forma 1,94. Ou seja, quanto mais indutiva a minha carga, menor vai ser o meu fator de forma. Ou seja, eu estou piorando a minha situação no meu retificador, perdendo a característica de sinal contínuo, tá certo? E aí, esse meu fator de forma vai depender deste ângulo aqui, que depende do indutor. Então, nós não temos um valor fixo. Para cada indutor, eu vou ter um ângulo, e numa outra aula oportuna eu vou mostrar como é que a gente calcula esse ângulo, tá certo? No caso, eu preciso calcular, eu não tenho mais uma fórmula exata para calcular valor médio e valor de saída, eu só tenho que precisar calcular o valor médio, que vai depender do ângulo θ, que é quando a corrente anula, zero, né? E aí eu calculo valor médio e valor RMS da mesma forma, beleza? Essas equações aqui são iguais das outras. Esse segundo ponto é como é que eu resolvo esse problema do valor negativo. Então, como é que eu resolvo esse problema? Para resolver esse problema da condução da tensão negativa, nós vamos precisar utilizar o que nós chamamos de diodo de roda livre, ou seja, é um diodo que nós vamos colocar em antiparalelo com a carga. Por que eu digo em antiparalelo? Porque o terminal positivo do diodo é esse aqui de baixo. O terminal positivo da carga é o de cima. Então, eles estão em paralelo, só que com sentido invertido. Então, por isso nós chamamos antiparalelo. E vou colocar aqui, em antiparalelo, o meu diodo. Esse diodo que nós chamamos de diodo de roda livre, podemos chamar assim. Diodo de roda livre. Esse diodo aqui. E qual vai ser o papel dele? Lembre que existe um determinado momento que o indutor ele inverte a polaridade. Então, o que vai acontecer? Quando eu chegar no semiciclo negativo da minha fonte, o que vai acontecer é que esse diodo aqui ele vai bloquear, porque a corrente que esse indutor vai tentar manter, ao invés de passar por esse diodo, ele vai passar pelo diodo de roda livre. Então, eu vou criar essa malha aqui de circulação de corrente, justamente para que esse meu indutor consiga descarregar a energia dele sem precisar passar por esse. E aí, esse diodo principal vai ficar livre para ter corrente nula, não é? E aí ele conseguir bloquear. Vamos visualizar isso na simulação. Antes de simular, vamos ver o caso sem o diodo de roda livre, tá certo? O caso sem o diodo de roda livre.
Observe que a evolução da minha corrente, ela cresce e desce seguindo uma senoide, não é isso? Porque eu tenho uma senoide aplicado na minha carga. Observe essa curva aqui. Imagine essa curva. Agora vamos simular com o diodo de roda livre. Simulei. Pronto. Observe que agora sim, na passagem do semiciclo positivo para o negativo, a minha carga conseguiu bloquear. Por que ela conseguiu bloquear? Porque essa minha corrente aqui, que não é nula, ao invés de estar passando pelo diodo principal, ela vai estar circulando pelo diodo de roda livre. Ou seja, eu vou estar fazendo essa malha aqui, indutor, resistência, fio, porque esse diodo vai conduzir, indutor, resistência. Ou seja, se você observar a corrente, observe que isso aqui é uma exponencial. Ela está diminuindo o seu valor seguindo um decaimento exponencial. Que decaimento é esse? Lá em circuitos 1, quando vocês estudaram os diodo e indutor em corrente contínua, você viu que isso aí é justamente a curva de descarga do indutor em uma resistência. Então, aquele indutor, ele sim começa a conduzir. Vamos visualizar aqui a corrente aqui nesse indutor. Vou colocar aqui flag 1, nesse, eu vou chamar de DL, né? E RL, diodo de roda livre. Vamos simular. E vamos visualizar aqui a corrente desse diodo de roda livre que eu coloquei, esse IDRL. Pronto. Observe que esse diodo ele tem corrente nula durante todo o tempo, e justamente no semiciclo negativo, ó, na passagem do positivo para o negativo, ele passa a conduzir corrente, ou seja, ele passa a funcionar. E aí fazendo com que o meu diodo principal consiga bloquear, e aí eu ter o meu sinal, o meu retificador, o meu circuito funcionando de forma correta. Então, na eletrônica industrial, para eu poder fazer um circuito de meia onda, eu preciso utilizar esse diodo de roda livre, porque a minha carga ela vai ser indutiva. Não tem para onde correr. Na aplicação industrial, 90% das cargas ela tem característica indutiva. Então, eu preciso desse diodo para fazer com que o meu sinal na saída seja, de fato, um sinal retificado. Ou seja, um sinal com a única polaridade. Beleza? Pronto. Então, a aula de hoje foi só apresentar um resumo sobre diodo, né, e a aplicação do retificador de meia onda. Então, se eu for calcular aqui, só para a gente finalizar, se eu for calcular valor RMS, a gente vai ver que a gente se assemelha ao primeiro caso de resistivo. Ó, valor médio, 31,8 volts, que era o mesmo valor que a gente encontrou, e valor RMS, se a gente for olhar, 49,9999, que é os meus 50 volts, que é exatamente o que a gente calculou no caso só de resistivo. Se eu dividir meu valor médio pelo meu valor RMS, então eu vou ter justamente meu fator de forma 1,57, que é o mesmo valor de carga resistiva. O que eu posso fazer para melhorar esse fator de forma? Em algumas aplicações, o que eu posso fazer é colocar também um capacitor. Eu vou colocar aqui um capacitor para tentar manter a tensão, né? Então, só vou abrir aqui, vou colocar aqui um capacitor em paralelo com minha carga, e esse capacitor vai ter a capacidade de segurar a tensão, não é isso? Então, se eu utilizar aqui um capacitor, vou colocar um capacitor bem usual, 220 microfarads na aplicação industrial. Então, quando eu simular agora com esse capacitor, então o que é que vai acontecer? Pronto. A minha carga aqui, ó, ela vai ter mais essa parte da minha tensão. Então, eu consigo manter mais... Opa, peraí. Não está conectado aqui. Deixa eu ver se era isso mesmo. É. Então, eu posso utilizar um capacitor para tentar melhorar essa situação. Beleza, pessoal? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Então, essa é a nossa aula, o nosso retificador de meia onda. As tarefas que eu vou passar para vocês vai ser calcular a tensão média, tensão RMS, que vai estar na aula, né? E fazer a simulação como atividade do laboratório. Quando a gente retornar às aulas, a gente faz a aplicação prática. Beleza? Até mais e até a próxima aula.